Boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso 37º encontro da nossa formação aberta, Aquilombamento nas Margens. Quero agradecer primeiro a presença de todos vocês, agradecer ao SESC, agradecer a Helena, que fez esse apoio de início, agradecer a produção do SESC, agradecer o pessoal da Libras, agradecer a Laura, agradecer a Castiel. Bom, gente, hoje a gente tem o prazer de ter aqui a presença da Castiel Vitorino Brasileiro. Eu vou ler aqui o mini currículo dela. Ela é artista plástica, escritora e psicóloga clínica, formada na Universidade Federal do Espírito Santo. É mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, em sua prática multidisciplinar. Castiel estuda os mistérios entre a vida e a morte, a chamada transmutação e as formas de se locomover entre as zonas existenciais. Seu pertencimento familiar na diáspora branto-brasileira é o fundamento articulado em suas pesquisas sobre medicinas e espiritualidade interespecífica entre formas de vidas diferentes. Castiel é autora do livro Quando o Sol Aqui Não Mais Brilhar, A Falência da Negritude, que está disponível no fundo, e participou de exposições coletivas e individuais no Brasil, nacionais e internacionais. Sua mais recente exposição individual aconteceu na cidade de Nova York com o título Relembre-se quando conversarmos sobre o nosso reencontro. Suas obras estão expostas na 35ª Bienal de São Paulo. Maravilhosa, gente, recomendo irem. Atualmente, Castiel realiza seu projeto de longa duração, Calunga, a Origem das Espécies. Eu esqueci de me apresentar, eu sou Kwame Yonatan, eu sou psicanalista, membro do coletivo Margens Clínicas. Essa é a Laura, também psicanalista e membro do coletivo Margens Clínicas. E agora, passo a palavra para Castiel, e a gente vai sentar aí ao seu lado, aí perto de vocês. Obrigado, Castiel, mais uma vez. Oi, boa noite. Ok, tá funcionando. Gostaria de agradecer a equipe do Margens Clínicas. Esse encontro começou há um tempão. Eu participei de uma edição online. Foi durante a pandemia? Foi, né? Então, foi mais um dos eventos online durante a pandemia. Foi muito importante aquele momento, porque é difícil encontrar lugares seguros dentro da nossa profissão, psicólogas, clínicas e psicanalistas, para falar de assuntos importantes. E o Margens Clínicas, desde aquele instante, um pouco antes, que eu já conheci antes de participar, se demonstrou e me acolheu de um modo bem bonito. Então, muito obrigada a vocês. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui, que saíram das suas casas hoje para vir aqui me ouvir. E obrigada também à equipe do SESC e a equipe de Libras. Eu preparei Então, vamos começar do final. Existe um assunto que eu tenho me dedicado, assim, que tem me deixado sofrendo um pouco, que é o amor. Então, eu tenho sofrido de amor ultimamente. E eu gostaria de falar de amor hoje com vocês. E todas as facetas que essa ação, esse sentimento, essa atitude, essa dúvida pode e tem nos feito sentir e compartilhar. Existe um aspecto do amor que é a coragem, né? Em todas as narrativas históricas e de diversos povos e origens, essa ação de amar está sempre relacionada com a coragem de assumir esse amor. Então, eu gostaria de falar sobre um projeto
que eu desenvolvi e estou desenvolvendo, que se chama Calunga, a Origem das Espécies, que é uma grande declaração de amor para minha linhagem, assim, para meus ancestrais, para mim também e para minha memória. No Brasil a gente vive um trauma e digo toda a população brasileira, assim, se for possível dizer sobre a população brasileira como um todo, eu diria que o trauma que percorre nosso processo de tornar-se uma pessoa é um trauma de memória. Um trauma racial é um trauma de memória. Ou melhor, um trauma de esquecimento. Nós somos iniciadas desde por exemplo, nossos processos de educação, desde o prézinho até chegar à faculdade, quem escolhe, quem consegue, existem inúmeros processos institucionais de negação de memória historiográfica. Então, existe esse trauma de tornarmos pessoas psicóticas, eu diria, na verdade, esquizofrênicas. E essa esquizofrenia, ou seja, essa dissimulação historiográfica da nossa vida pessoal, da nossa vida social, ela acompanha nós até o fim da vida. Acompanha como um trauma, como uma dádiva, como uma dúvida, como uma grande amiga, ou às vezes como um grande castrador da nossa potência vital e da nossa sexualidade, da nossa liberdade em todos os sentidos possíveis. E daí eu tive um sonho um dia e eu tenho uma relação muito intensa com Exu, que é uma força de Laroye mesmo, é uma força de comunicação, de intensidade, de transmutação. Mas eu gosto muito de pensar a força de Exu como uma força de linguagem. E a linguagem, geralmente quando a gente pensa as culturas de matriz africanas no Brasil e em suas diásporas diversas, existe uma dificuldade também do nosso pensamento, da nossa cognição, de compreender que essas culturas são culturas filosóficas. Então, acho que aí tem um ponto da minha prática clínica também, que é apresentar as religiosidades de matriz africana, especialmente as que foram desenvolvidas no Brasil, como escolas filosóficas, epistemológicas, escolas que nos auxiliam a pensar a matemática, a química, a biologia, a ecologia, a arquitetura, em parâmetros outros que não esses ditos modernos, ou esses que foram anunciados pelo evento racial. Isso é importante dizer porque o meu trabalho ele exige que a gente faça uma dobra no nosso próprio pensamento, na nossa própria relação fetichista que temos desenvolvido historicamente com a espiritualidade negra e os seus caminhos no Brasil. Então, reivindicar esse ponto filosófico, pedagógico, bioquímico, matemático, físico, energético, que constitui as chamadas casas de Umbanda, casas de Candomblé, casas de Quimbanda e macumbas no geral. Então, eu construí um projeto. No início desse ano, consegui dar nome para esse projeto. Se chama Calunga, a Origem das Espécies. E eu gostaria de começar essa apresentação lendo uma frase, um provérbio, né, da Carolina Maria de Jesus,
que é uma autora que ela tem um livro que eu nunca consegui terminar de ler esse livro, que é O Quarto de Despejo. Então, eu acho isso muito forte para mim. Não consegui terminar de ler um livro, porque me fez sofrer muito. E, e eu levo esse livro junto comigo. Até onde eu parei, eu levo ele. E eu volto para ler o que eu já li, tentando me preparar um pouco, criar coragem, né? Para assumir esse grande amor, que é o meu amor pela obra da Carolina Maria de Jesus. E ela tem um livro que não é tão conhecido assim, que se chama Provérbios, que são vários provérbios super contraditórios, moralistas, muitos deles, é, muitos machistas, misóginos, mas muitos libertários também. E eu gosto da Carolina Maria de Jesus porque ela é uma mulher que é humana e a gente não consegue contornar a humanidade dela. Toda a obra de Carolina que nos propomos a encontrar, existe uma radicalidade que não nos deixa viver aquela obra de maneira superficial. Superficialidade não no sentido de não entendimento, mas a superficialidade no sentido de desrespeito. Então, os livros dela, os documentários e a fala, a voz da Carolina Maria de Jesus é sempre muito profunda, às vezes, e também habita a superfície, mas sempre me convoca e nos convoca a entender a história daquela mulher de maneira muito complexa e que não pode ser resumida em 3 palavras, né? Mulher negra pobre. E ela tem esse livro, Provérbios, que diz assim: o ar que respiramos pertence a Deus. Nós respiramos o ar gratuitamente. Eu gostaria de trazer o ar aqui, a gente começar com o ar, porque eu também sou filha de uma casa de Yansan, então eu tenho refletido muito sobre isso, sobre o vento atualmente, né? E bioquimicamente, a nossa história ecológica, e dizendo assim, nós enquanto espécies animais, o nosso corpo possui uma ancestralidade em nível bioquímico mesmo, ecológico, com o mar, né? A teoria da evolução vai tentar explicar isso. O cristianismo também vai construir a sua origem. A psicanálise vai desenvolver várias origens para nossa relação com os fluidos, o candomblé, a umbanda. Então, a proposta desse projeto, Calunga, a origem das espécies, é estudar as origens que estão sendo criadas e que já foram criadas para descrever a nossa vida. Quais origens são essas? Existe a origem do cristianismo, um cristianismo específico, né, que se transforma nesse fundamentalismo, que é a origem do pecado, então, que diz que nós nascemos do pecado, logo nós somos faltantes e sempre iremos permanecer nesse corpo que precisa se redimir perante ao universo. Então, existe essa origem, que muitas de nós fomos colonizadas, né, a partir disso. Existe também essa origem racial, de que diz que algumas pessoas possuem alma e outras não, e outros grupos de pessoas têm uma alma de criança, uma mentalidade de criança e precisa ser educada. Essa é uma outra possibilidade de origem para descrever a nossa vida. Existe também as origens muito orientadas por visões específicas psicanalíticas, que são essas visões que nos reduzem a um trauma, a uma disforia mesmo, a uma perspectiva de falta e uma perspectiva de edipiana mesmo, né, castrada. Então, essa origem de que a nossa vida ela acontece fundamentalmente pela castração. E eu tenho tentado pesquisar qual é a origem que temos
cultuado na minha família, na minha comunidade religiosa e espiritual, especialmente a Umbanda e as religiões de matrizes Bantu, que acontece no Brasil, que é a partir da Calunga. E eu vou chegar na palavra Calunga, mas eu queria finalizar, assim, amarrar esse ar, sentir esse ar. O ar que a gente respira hoje, isso que está acontecendo aqui, que a gente não consegue ver, não consegue enxergar, mas a gente sente, é profundamente importante para o nosso ser, a gente precisa de ar para sobreviver, nossa espécie. Ele veio do ar, do mar, né? Existiram vários processos ecológicos nas marés, nas águas, que possibilitaram o crescimento da vida vegetal, o surgimento dessas vidas, das plantas, das árvores, e a partir dessas vidas cria-se essa atmosfera, isso que a gente nomeia de ar. Então, se pudesse dizer em poucas palavras, o ar, a atmosfera que a gente vive aqui é uma extensão do mar. A gente vive em imersão, vive em mergulho. A gente não precisa entrar no mar para mergulhar. Estamos aqui nos infectando umas às outras. A pandemia é um grande dilema, é uma grande questão que vivemos há 1 ano, 2 anos atrás, e que deixou isso explícito para nós, que pelo ar nós podemos nos encontrar de diversas formas, inclusive encontros que nos levam à morte. Mas o ar tem várias faculdades, várias possibilidades, que não só maléficas, mas benéficas também, inclusive fundamentais da nossa vida, que é a sua existência. E existe eu acho que o Brasil, os nossos processos educacionais, parece que existe uma barreira, assim, eu tenho essa sensação. Uma barreira historiográfica, na verdade, uma barreira geográfica. Como se fosse difícil entender o planeta. Talvez por conta da linguagem, por conta do racismo, por conta dos processos de educação que são construídos de maneira tão chata. Ninguém gosta de ir para a escola, porque aí é chato ir para a escola. Mas existe isso, assim, e por conta também dessa violência racial, né, de que constrói o globo terrestre de uma maneira delirante, esquizofrênica, como se essa perspectiva de norte, sul, leste, oeste fosse assim desde sempre. Mas a nossa relação com o planeta geográfica, as coordenadas, os mapas, não foram assim desde sempre. Isso, para mim, é importante, é fundamental, porque ajuda a gente a sensibilizar para compreender a geografia de uma outra forma e entender especialmente a experiência geográfica, que é a clínica, de uma outra forma. Então, eu trouxe um fato científico, que é o deserto do Saara, essa região do norte de África, foi, há milhares de anos atrás, foi um mar. E hoje se transformou em deserto. Existe uma corrente de poeira, uma corrente de vento mesmo, que traz a areia do deserto do Saara e fertiliza a Amazônia, aqui na América do Sul. Essa corrente é super importante para a Amazônia, porque possui nutrientes, especialmente não vou dizer agora o nutriente, porque posso errar, mas são vários nutrientes que são fundamentais para o crescimento e fertilização desse solo e das plantas aqui na nossa região. Aqui é uma outra foto dessa areia que vem de África para o Brasil e conecta e deixa explícito uma conexão que não é apenas cultural, mas é uma conexão fundamentalmente bioquímica, ecológica.
Então, aí teve um dia que eu moro numa ilha, né? Vitória, Espírito Santo. E quando a gente nasce numa ilha, a gente convive com essa paisagem do mar. A gente olha sempre para o mar todos os dias e espera ou se prepara para sair dessa ilha. Eu acho que essa que é o fundamento de viver numa ilha. A espera de alguém chegar e a espera de você partir. E houve um dia que eu acordei e eu senti que eu precisava morar no deserto por um tempo. Porque, não sei por que ainda, estou tentando sentir, entender, mas foi um desígnio de Exu, no sentido espiritual, propriamente dito, mas também um sentido comunicacional. Eu precisava me comunicar, me conectar com um ambiente que fosse totalmente diferente daquele que eu vivo e ao qual eu fui constituída e ao qual eu utilizo para pensar toda a minha vida. Então, eu fui para o deserto. E eu fui para o deserto do Saara. Essa foto é no deserto do Saara. Eu fiquei 3 meses morando no Marrocos, especialmente no Marrakech. E a partir dessa região, do Marrakech, eu fui para outros desertos, conhecer regiões desérticas dentro desse país, que é um país islamizado. E um país muito importante para mim, muito difícil também. Então, aqui são algumas fotos que eu desenvolvi lá dentro desse projeto Calunga, a origem das espécies, que é o projeto para estudar a origem. O que me interessava muito também eram as edificações desses espaços e como que as pessoas conseguiam construir suas casas a partir daquilo que restou do mar, que é o fundo do mar, que é a areia. Existem vários fósseis ao longo da estrada mesmo, de modo fácil de encontrar. Fósseis de animais marinhos. Nas estradas, nas ruas, entre as casas. É algo super, assim, cotidiano encontrar fósseis marinhos nesses lugares. E foi muito importante porque eu comecei a perceber, encontrar caminhos de água dentro do deserto. Às vezes tinha água nesses caminhos e às vezes era só o cheiro, só uma tristeza ou uma saudade, um amor muito grande por essa marca que a água deixou no chão. Você via claramente mesmo, porque o sol é muito forte. Então você via claramente que ali passou um rio, que ali tinha passado uma nascente, que a água tinha deixado seu amor, sua memória, sua força, sua marca naquele chão. E aqui é um dos dias que eu consegui encontrar um caminho de água nas minhas andanças. Aqui já é no deserto do Saara mesmo, né? Propriamente dito, onde eu passei 2 noites, assim. Eu fiz um caminho de 7 dias para chegar no deserto mesmo. E me deparei com porque existe vários processos de migração nessas regiões marroquinas. Inclusive, o Marrocos ele não é constituído apenas por deserto, existe neve, florestas, cachoeiras, tudo isso, mas eu me interessei pelo deserto. E existem os povos tradicionais de lá, né, que são os berberes. E eles são bem importantes. E o Marrocos é um país que, por ter tradicionalmente, de modo ancestral, uma proximidade forte com a Europa e também ter essa prática de negociação, as pessoas elas aprendem a falar muitas línguas. Eu encontrei crianças que sabiam falar 7 línguas, 10 línguas não, 7 línguas, 5 línguas, que foram aquelas que eu tentei conversar ali. Porque o comércio exige essa necessidade de conversar em várias línguas, inclusive o português. Os marroquinos que eu encontrei têm uma relação bem bonita com o Brasil, assim. A partir do futebol também, e da carne, porque o Brasil exporta carne para o Marrocos.
Toda essa pesquisa tem sido registrada nesse site, Calunga, a Origem das Espécies, que está disponível na internet. Convido vocês a entrarem. E, bem, o que é essa Calunga, de fato? Calunga é uma palavra que eu não sei quando entrou na minha vida. Mas parece que está comigo desde sempre, assim. Sempre quando eu tento encontrar a origem, a primeira vez que eu ouvi Calunga, eu volto para minha infância, mas não volto para a palavra, eu volto por uma sensação. Que foi a sensação de ir para o terreiro, né, desde criança. E Calunga é um princípio de etimologia, ou seja, uma possibilidade de a gente compreender o mundo de uma outra forma, nos seus aspectos filosóficos, nos seus aspectos historiográficos, se retirar de um local e perceber a cena acontecendo com uma distância. Calunga é essa oportunidade para mim. A gente consegue perceber a cena cultural do Brasil acontecendo a partir da raça, a partir da violência, a partir do local da polícia, do encarceramento, da pedagogia, da medicina. E o convite que eu tenho feito é tentar olhar para o Brasil a partir de uma perspectiva de Calunga, de uma perspectiva calungueira. E que perspectiva é essa? A palavra Calunga, ela também carrega consigo, assim, a partir do momento que ela vive a sua diáspora, ela nos possibilita compreendê-la de diversas formas. Então, Calunga é a região dos mortos, é um mar, é o grande mar, é o pequeno mar, a tradução para o cemitério, a tradução para a morte, a tradução para uma grande divindade no panteão Bantu, em um dos panteões Bantu. Então, a Calunga, mas o que eu percebo é que existe sempre na palavra Calunga um fio, quase que um cheiro mesmo, um movimento assim de mistério, de alma e vida, de morte e vida. Calunga está sempre passando por esse mistério, não tentando resolver. Às vezes, quem fala de Calunga apresenta resoluções para problemas sociais, para problemas espirituais, medicinais, familiares, amorosos. Mas quem trabalha para a Calunga, quem estuda Calunga, quem fala de Calunga com verdade, resguarda esse movimento, esse líquido mesmo que percorre entre a vida e a morte, esse mistério. Então, eu falei da epistemologia, da tradução, do lugar. Existe no Brasil várias comunidades quilombolas e remanescentes quilombolas que se reivindicam enquanto calungueiros e comunidades de Calunga. Inclusive, em Goiás tem algumas comunidades. E, bem, o princípio. Eu, como uma, assim, pesquisadora e fui iniciada em várias tradições de matrizes Bantu, me vi na necessidade de dar o meu próprio princípio, articular o meu princípio para Calunga. A partir da minha história pessoal com a transexualidade, eu tentei trazer Calunga para explicar isso que eu vivo, mas numa tentativa de me colocar em uma outra história, uma história que não seja da disforia, do medo, do pecado, a retirar as populações transexuais que possuem ao longo do planeta vários nomes, nos retirar dessa história de falta e colocar como colocar dentro do princípio de Calunga mesmo. Então, aí eu passo a compreender Calunga como um princípio de transfiguração, de metamorfose. Não eu apenas, mas toda a minha comunidade. Mas a minha tentativa hoje é tentar trazer a minha experiência pessoal para dizer sobre Calunga. E aí eu tenho reivindicado muito Calunga como processo de metamorfose, de transfiguração, de mudança.
É, a mudança é muito importante. Talvez é um dos nossos maiores desafios cognitivos, pensando com os nossos processos de colonização. A mudança é isso que assusta, é isso que é fundamental à nossa vida, que caracteriza a nossa vida enquanto espécie animal e caracteriza nosso próprio sistema solar e tudo aquilo que a gente conhece pelo universo, enquanto universo. Tudo é constituído pelo processo de mudança, transfiguração e metamorfose. Mas talvez exista uma dificuldade pelo processo de racialização de compreender a mudança dentro do nosso próprio corpo. Seja a mudança de não querer viver mais uma relação, um casamento, um namoro, a mudança na forma de se relacionar com a família, com a avó, com a mãe, com o pai, com o filho, com o avô, enfim. A mudança é na sua relação com a planta, na sua relação com o ônibus, com o padeiro, com o seu bairro, com o seu próprio corpo, com o seu orgasmo, com o seu cabelo. Eu acredito que a racialização, ela nos coloca, e aí eu estou dizendo a racialização englobando todas as pessoas que convivem na sociedade racial. Não só as pessoas negras e indígenas, mas todas as outras que, de algum modo, são racializadas. A raça branca, a raça negra, a raça cigana, todas essas categorias raciais, elas constituem-se como verdadeiramente um processo de estacionamento da vida. Você só pode... a compreensão racial é de que você é assim porque você pensa assim. Penso, logo existo. E eu acho que não é essa dinâmica. A dinâmica é mais complexa. A gente experimenta, a gente muda, por isso a gente existe. A gente transfigura-se, por isso existimos. Então, essa dificuldade com a mudança pessoal e da própria cultura, a nossa dificuldade de compreender que a população indígena não anda pelada, a dificuldade de compreender que em África não é um país endiabrado, cheio de demônios, a dificuldade de compreender que a África é um continente, a dificuldade de compreender que a Europa é um continente, a dificuldade de compreender que uma travesti é uma pessoa. Isso tudo é um processo racial relacionado com o nosso medo da mudança. Aí esse medo, de modo clínico, vai gerando várias coisas, né? Inclusive fetiches. A dificuldade de compreender que uma relação monogâmica talvez precisa se transformar por um tempo em uma dinâmica não monogâmica para conseguir dar vazão a um amor, para conseguir experimentar uma paz, ou talvez uma confusão que o casal precise, é uma dificuldade profundamente relacionada com o nosso medo da mudança. E o medo não é necessariamente ruim. Eu acho que se torna ruim quando a gente passa a matar e bater por conta do nosso medo. Que aí acontecem os feminicídios, os assassinatos contra travestis e pessoas trans, os assassinatos contra pessoas negras e todos os outros assassinatos gerados pelo nosso medo de mudar o pensamento frente à vida. E daí a Calunga, eu acho que a gente precisa também, eu preciso, e todas nós precisamos descolonizar assim, nossa cabeça sempre. Nosso pensamento, especialmente em relação ao mar, né? Eu acho que o Brasil tem uma relação muito profundamente museológica com a África. A gente não sabe o que é a África atualmente. E não procura também saber, fica presa numa história que aconteceu no século XVIII, no século XIX, século XVII. E a África é completamente múltipla, complexa, e a África vive. A África não está morta. A África não é
o pedaço de terra, um pedaço de livro que você olha e fala, que linda África, quero ir para lá um dia adotar uma criança, ou quero ir lá e aprender, eu quero ir lá no Rio de Oxum. Vocês sabem o que tem acontecido em Nigéria, em todos esses lugares ritualísticos e profundamente ricos em minérios? Existe é, um grande problema de prostituição, por exemplo, de mulheres que são forçadas a se prostituir ao redores e dentro dessas minas de minério para conseguir sobreviver. Então, aqui a gente fica dentro de tantos outros problemas, numa visão romântica sobre os rios, sobre lugares, sobre voltar, mas essa volta profundamente delirante, por vezes. Bem, e aí eu trouxe essas migrações que têm acontecido atualmente, que é Calunga, né? Eu tenho falado de Calunga como transmutação, como amor, como transfiguração, mas para muitas pessoas, para muitos povos, para muitas famílias, Calunga é um grande trauma. O mar é um grande trauma, especialmente para essas pessoas que vivem no norte de África, que têm feito migrações de modo totalmente precário, de botes de plástico, e tentam migrar para a Europa. E esse é uma foto de 400 pessoas que naufragaram e morreram no início desse ano. Morreram em Calunga, morreram no mar Mediterrâneo. Então, a minha proposta com Calunga também é desromantizar essa postura espiritual e religiosa que a gente tem com as tradições bantu que sobrevivem aqui. Ali é um mar Mediterrâneo e onde geralmente acontecem muitas migrações. E eu trouxe esse mapa também para mostrar o quanto que as coisas são próximas e quanto que o nosso planeta, de certa forma, é pequeno. E a gente é educado a pensar nossas vidas de modo cultural, de modo muito distante. Os intercâmbios culturais, eles acontecem de modo muito mais próximo do que distante, mas acho que a raça, ela nos coloca essa distância super chata, assim, complexa. Bem, e daí eu tenho desenvolvido um trabalho tentando compreender essa relação grupal de cura. Assim, quando eu entrei na academia, eu me interessei pela processos grupais, clínicos grupais. E aí eu fiquei desde 2016 criando práticas e métodos de meditação mesmo, de certa forma, mas métodos clínicos, em todas as possibilidades clínicas que a gente tem no nosso repertório, tentando construir momentos onde a nossa similaridade estética, cor de pele, pudesse nos levar para diferenças estéticas. Ou seja, como que eu encontro você, construo, vou fazer um movimento, vou fazer um curso, vou fazer uma oficina só para pessoas negras. Mas como que durante esse processo negro eu consigo perceber a diferença que habita entre nós e compor com essas diferenças? Eu tenho me interessado muito para entender o que em nós há de distância mesmo, e a partir dessa distância construir novas aproximações. E daí tem alguns registros desse método que eu tenho desenvolvido. Aí foi em Vitória. Foi em Vila Velha, na praia. Foi um momento bem bonito. Eu gosto muito Não vou falar de quem eu gosto, porque eu esqueci. O Kahneman, que é um autor da psicologia corporal, e é uma das minhas referências para construir esses processos grupais clínicos. E esses
Acho que quando eu entrei na psicologia, eu tinha essa dificuldade, assim, de compreender a clínica. Na verdade, não era dificuldade. Eu tinha uma grande facilidade de compreender a clínica dentro do espaço tradicional. Eu sempre soube o espaço tradicional da clínica. Mas a minha dificuldade, na real, era construir lugares não tradicionais para a clínica. E nesses 6 anos, eu tenho aprendido que tá tudo muito embaralhado, é muito, é muito espiralado o meu processo e os nossos processos do que a gente pensa. E aí eu tinha essa separação, né, entre espaço, paciente, clínica, tempo, e tá tudo muito junto. Acho que aquela última frase ali resume o que eu quero dizer, assim, a escuta dentro do quarto. Porque eu tenho uma obra chamada Quarto de Cura, e tem essa obra da Carolina Maria de Jesus, né, Quarto de Despejo, e eu tenho me dedicado muito para estudar também. Eu tenho uma clínica e tentar estudar, às vezes mesmo junto com as pessoas que eu componho a clínica, o dito paciente, cliente, a escuta que se constrói ali dentro, porque eu acho que é um processo de responsabilidade, fundamentalmente, né? A demanda que nasce e que leva as pessoas a iniciarem o processo clínico e a demanda que persiste, ou seja, esse vínculo, esse prazer, essa necessidade, esse amor por vezes, esse desejo, esse tesão que fundamenta um processo clínico. Eu acho que existem várias coisas que devem ser feitas ali, em cada caso, obviamente. Mas existe algo que eu trabalho muito para fazer, que é transpor a escuta, transpor a responsabilidade da escuta clínica para a pessoa que está na minha frente. Para que a responsabilidade para escutar o que está acontecendo não seja apenas minha, mas que essa pessoa que está vindo a mim possa também se instrumentalizar para compreender as minhas palavras, as palavras delas e as palavras que nós duas falamos juntas. Ou até mesmo, muitas vezes, os silêncios que instauram-se entre nós. E isso é muito importante porque é um desafio de hierarquia. A clínica é fundamentalmente, acredito, hierárquica. A gente precisa dessa hierarquia que é o sujeito-objeto, enfim, tudo isso que ao longo desses 100 anos vamos dando outros nomes. Mas o fundamento que percorre as histórias da psicanálise é o objeto e o sujeito. Então, acho que essa hierarquia ela é importante ser pensada e a gente falar com sinceridade para essas pessoas que estão vivendo conosco o processo clínico, os pacientes, os clientes, o que está acontecendo. E contextualizar a clínica de um modo que algumas vão dizer que é pedagógico, mas não é. É um modo ético, por vezes amoroso, por vezes de felicidade. Mas quem chega dentro do quarto precisa compreender por que escolheu esse quarto para entrar. E como que a clínica, em muitos momentos, vira um quarto de despejo. Em outros momentos, vira quarto de cura. Em vários momentos, é quarto de despejo e quarto de cura ao mesmo tempo. E é uma equação que não tem que ser resolvida. É uma equação que tem que ser vivida. A nossa linguagem é muito binária, né? Ou é um ou é outro. Ou tem que fazer ou não faz. Ou abandona ou encontra. A clínica tem sido um espaço onde eu consigo... Peraí, vamos viver o que está acontecendo. Tá muito difícil, mas nessa dificuldade também há um prazer. Há algo que me leva a continuar a permanecer. Porque a clínica, dentro da clínica você pode levantar a qualquer momento e sair. Será que pode? Será que aqui agora vocês se sentem autorizados para sair? Será que eu me sinto autorizada para sair? Será que eu me sinto
Essa relação que acontece agora é clínica para mim, no sentido de mobilização. E daí aqui tem alguns desenhos e aquarelas que eu faço, que eu comecei a fazer no final do ano passado, muito sobre edificação e casa e clínica e espaço. É uma técnica com carvão e aquarela. Aqui são pinturas a óleo que também tentam dizer sobre a clínica, sobre espaço, tempo de outras formas, com outras paisagens, né? Esses são desenhos que também são aquarelas e carvão, que são como plantas baixas, que você olha de cima, né? E também são referenciados no ponto de Umbanda, para quem já vivenciou a Umbanda e compreende que lá a gente tem um processo de linguagem que a gente nomeia pontos riscados. E daí são desenhos que a gente não sabe se são coordenadas arquitetônicas ou pontos riscados de alguma alma. Aqui é uma poesia, e já assim, finalizando, né, esse primeiro momento. Eu acho que a popularização... Não vou falar isso. Acho que é outra coisa. Eu acho que a psicologia ela tá passando por um momento diferente. Que a gente viveu há, sei lá, 60 anos atrás. A psicologia hoje, obviamente, está diferente. E hoje a gente vive outros dilemas, né? Com o atendimento clínico e com a oferta do nosso trabalho frente à sociedade. Uma sociedade que cria uma história... É uma sociedade muito complexa essa que a gente vive, né? São muitas informações acontecendo a todo tempo. A gente fica super cansada. Informações visuais. Uma sociedade que, teoricamente, se propõe... Diz que ser racista é errado. E aí oferece o tratamento a partir de uma medicalização que é a mesma lógica da psiquiatrização da vida, ou seja, uma medicalização que encarcera frente ao sofrimento que já está acontecendo, ou seja, estamos vivendo uma violência racial. Essa violência racial gera ansiedade. Então, eu vou gerar a violência racial, a ansiedade e o medicamento que vai tratar da sua ansiedade vai deixar você viciado na ansiedade e na medicação. Essa é a sociedade que a gente vive. É difícil, né? Viver. Acho que muitas vezes não tenho resposta para o que está acontecendo. E não ter resposta é muito importante. Porque também vivemos numa sociedade, a gente precisa ter resposta a todo o tempo que estamos vivendo, para as mazelas que estamos sofrendo. E essa questão do tempo, eu defendo que todo o adoecimento que a gente vive na sociedade moderna, ocidental, é um adoecimento, esses adoecimentos psicomotores estão relacionados ao tempo. A ansiedade, a depressão e todos os espectros outros são disfunções, são processos temporais. É sempre a nossa relação com o tempo nos gerando tumores e a impossibilidade de andar, a impossibilidade de comer, sofrimento. E daí eu tenho desenvolvido essa obra que se chama As Atitudes do Tempo. E
A cor branca é uma cor muito importante para nós porque ela simboliza envelhecimento. E quando a gente fica velha, por exemplo, nossos pelos ficam brancos. E a cor branca dentro da cosmologia Bakongo também tem um simbolismo de morte, de vida e de rejuvenescimento e transfiguração. Então, existe um inquice chamado Kitembo que ele... Uma das formas de cultuá-lo é amarrar amarrar panos brancos e fazer bandeiras. Então, eu tenho amarrado esses panos brancos do tempo em vários tipos de árvore. Porque você lembra que lá no início eu falei que as árvores são essas grandes ancestrais que nos fazem, que nos criaram a nossa espécie. Quem criou a nossa espécie não foi a violência racial. Quem nos criou foram as árvores, né? De modo ecológico mesmo, bioquímico. Então, são 3 obras que estão... Não, 2 obras estão acontecendo aqui em São Paulo. Essa é no Tomiotaki e essa é na Mendes Wood e essa é no Tomiotaki. Um convite para vocês darem uma olhada. E eu queria terminar com essa obra da Octavia Butler, que se chama Imago, que é o final de uma trilogia. E ela diz de uma espécie extraterrestre que está se transfigurando. É a primeira espécie extraterrestre dentro daquela espécie a se transformar híbrida de extraterrestre e humana. E eu me sinto um pouco assim, às vezes, entre eu ser uma extraterrestre no planeta que eu nasci e também ser humana. Eu acho que é uma sensação... É uma sensação importante para todas nós. Porque às vezes a gente quer se descolonizar a ponto de esquecer que somos constituídas pela sociedade ao qual desejamos que não exista. Mas a sociedade nos constitui. E é uma sociedade que é da nossa responsabilidade, não do outro. Então a Octavia Butler diz assim, o personagem, né? Entrei em minha primeira metamorfose tão distante que ninguém percebeu. Por vários dias mudei sem chamar atenção. Minhas primeiras mudanças foram sensoriais. De uma hora para outra, os sabores, os aromas e todas as sensações se tornaram complexas e confusas, ainda que tentadores de maneira inesperada. Eu quero terminar com essa imagem, com essa fala, porque eu acho que ela sensibiliza todos os aspectos da nossa vida sobre transfiguração. Os aspectos clínicos, porque geralmente na minha clínica o suor fala muito mais do que uma palavra. Quando essas pessoas soam demais, ou quando eu sou demais, ou quando não consigo falar. A mudança na clínica, que é uma mudança super trabalhosa, exaustiva, cansativa, você tem que investir ali, você tem que combinar todos os dias. Ok, semana que vem a gente vai se encontrar de novo, daqui a 15 dias iremos nos encontrar, no próximo mês iremos nos encontrar. Então a clínica é um exercício de promessa, e essa promessa, ela não é para sempre, ela pode ser desfeita e refeita ao longo da nossa vida. Essa promessa clínica, que para mim é uma promessa de se manter viva. Eu prometo que eu vou encontrar você semana que vem, porque eu estou prometendo que semana que vem eu estarei viva para te encontrar. E quando a gente se encontra, essas mudanças, as mudanças de padrões do pensamento, as mudanças frente a nossas relações profundas com trauma, não são feitas de modo idealmente descolonizado, ou seja, não sofro mais. Eu tenho aprendido que essas metamorfoses, elas são muito mais pequenas, singelas, mas tão profundas quanto
quanto qualquer outras que a gente possa imaginar. Porque para a gente conseguir fazer um movimento, esse movimento, que é um movimento super, teoricamente, simples, todo o nosso corpo precisa estar empenhado para isso acontecer. Ou seja, eu estou sentada, depositada e levanto. É também uma passagem do livro que nos sensibiliza frente aos próprios processos de transição de gênero, para ter atenção mesmo. Eu recebo muitas pessoas profissionais, né, que me procuram para falar sobre pacientes que estão no início desse processo de transição, enfim. E, enfim, eu queria terminar esse primeiro momento dizendo disso, que as metamorfoses não são um comercial de carro, um comercial que passa entre cada capítulo da novela, não são fogos de artifício, mas são justamente isso, você conseguir tomar um copo de água depois de você ficar 2 dias sem conseguir levantar da cama. Tomar um copo de água é um processo, é um gesto super confuso e difícil, mas um gesto muito revolucionário dentro dessa perspectiva de Calunga, de transfiguração, de metamorfose e de liberdade mesmo. Obrigada por enquanto. Oi, gente. Castiel. Vamos respirar aqui depois disso, né? Alguém tem alguma questão? A gente vai fazer de 3 em 3. Pode ser, Castiel? Bom, eu vou começar, então. Em algum momento você fala no início sobre Exu enquanto força de linguagem. Se você puder falar mais um pouquinho sobre isso, queria muito te escutar. Mais alguém, por enquanto? Ok. Então vamos lá. Laroie, Exu, vamos lá. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui é preto e minha unha é vermelha. Geralmente, tradicionalmente, são essas cores de Exu, preto e vermelho. E eu sonhei um dia que eu queria falar de Exu com outras cores. Então, eu acho que Exu, a linguagem, é isso. A partir do aprendizado que você tem com a língua que te constitui, seja essa língua alfabética, português, mas as outras línguas também, a linguagem corporal, que é a linguagem do samba, a linguagem instrumental, a linguagem dos atabaques, dos tambores, a linguagem do canto, do cântico, as linguagens vocais, como você consegue construir caminhos que te levam a lugares que você precisa ir. Mas eu também tenho tentado entender junto com o Exu sobre os caminhos tortuosos, porque novamente talvez a gente viva num momento social ocidental de pura felicidade, onde a felicidade seja muito bem propagada, muito bem programada, onde a gente precisa estar sempre amando o nosso corpo e nós felizes, autoestima elevada. E eu tenho tido dificuldade de perceber, de construir lugares onde a gente possa falar de um sofrimento de um modo não capitalístico, ou seja, não transformar o sofrimento em uma moeda de troca, mas falar do sofrimento de um modo
olhar no olho e dizer, eu estou sofrendo, você está me escutando? Isso tem sido importante. Então, Exu é uma força de contradição. Mas eu acho que não é disso que eu quero falar de Exu hoje, enquanto uma força de contradição. Quero falar de Exu enquanto uma força que existe e que nos chama para ir para outros lugares. Os problemas não se resolvem no lugar onde a gente acha que deveria se resolver. Exu é a força que vai te levar no local. Exu não está estático. Mas ainda quando a gente olha para uma... Eu acho que Exu habita numa sensação física mesmo, uma realidade física, que a gente precisa transmutar nossos olhos, no sentido assim, vamos colocar. Isso aqui é água. A água tá parada, né? Ainda que Exu, a gente possa entender que Exu, sentir Exu parado, nessa própria posição de Exu parado, existe uma força agindo para que o corpo, para que a posição de Exu esteja acontecendo. Ou seja, eu estou parada agora. Mas o meu corpo está movimentando, está sustentando uma energia para que essa posição possa acontecer e que eu possa voltar. Então é aí que entra a linguagem para mim. A linguagem nunca está parada. O português não existe desde sempre. O inglês não existe desde sempre. Espanhol, italiano, francês, germânico não existe desde sempre. E todas essas linguagens, elas estão sendo constituídas de modo muito mais próximas do que a gente percebe, do que a gente quer acreditar. Então, quando a gente compreende que a linguagem português está parada, a gente não consegue fazer nada com ela. Ou seja, quando a gente fala que a linguagem português é só colonial, o que eu estou fazendo aqui então? O que vocês estão fazendo aqui então? Vocês estão me ouvindo de um modo, numa linguagem colonial, obviamente, mas estamos juntas construindo uma força de Exu que é movimentar, mesmo estando teoricamente parado, uma outra posição para essa linguagem. Ou seja, estamos aqui construindo uma outra posição linguística feita frente à história, utilizando de uma linguagem colonial. É isso. Castiel, eu queria recuperar uma parte do início que você traz de Calunga, como uma tradução de morte, de cemitério, de transmutação, para te ouvir sobre o que seria uma boa morte. Olha, eu acho que a boa morte é quando todos os seus amigos estão presentes com você. A boa morte é quando você é lembrada. E isso para mim é muito importante dizer, porque eu fui criada pelos meus avós. Então, eu vi todos os amigos deles morrerem junto com eles. Chegou um ponto que os melhores amigos do meu avô morreu. E ele falou assim, nossa, não faz sentido mais pra mim viver. Existia um sofrimento, mas existia um grande amor, né? Pelas amizades ali. E existe a Irmandade da Boa Morte, que acontece lá em Cachoeira, que é uma irmandade muito importante, assim, pra nossa história. E eu já visitei a igreja delas, mas
dizendo da minha perspectiva também, né, de Boa Morte. Tentar ultrapassar o assassinato, o trauma do assassinato. A gente vive nessa sociedade onde o Brasil é realmente muito violento. A gente corre o risco iminente de sair daqui e ser assassinado, né, pela polícia, por exemplo. Então, essa ideia de que a morte é o fim de uma memória é uma péssima morte, é uma péssima relação com a morte. O meu desejo de boa morte é que todos os meus amigos consigam lembrar da minha vida e lembrar da minha morte também, de quando eu morri, de quando eu morrer, né? E essa lembrança, ela não acontece apenas na minha imagem, ela não é refém da minha imagem. Ela é importante à minha imagem, mas é uma morte que você lembra a partir de uma comida que você passa a comer novamente, um perfume, um lugar que você passa a ir todos os dias para lidar com esse luto, ou não só o luto, mas a boa morte é sustentar a presença mesmo da pessoa em vida. E aí como que eu vou falar isso para Mães de Maio, né? Como que a gente fala sobre a boa morte no SUS, no SUAS, no CREAS, para adolescentes privados de liberdade, para famílias que tiveram seus laços destruídos e que estão sendo reconstruídos. Como que eu vou falar de boa morte para pessoas que tiveram que sair do morro e ir para outro lugar porque estavam sendo ameaçadas de morte? Eu acho que é o amor mesmo. Não tem como falar de morte sem falar de amor. Não tem outra. E aí eu falo coragem, né? Aí como que você vai amar uma pessoa que tá morta, foi assassinada de modo super com resquícios de crueldade? Como que o que eu vou falar com essa mãe que perdeu sua filha transexual pro namorado dessa filha que foi lá e assassinou? Como que eu vou falar de amor? Como que a gente conversa sobre amor? Essa é a minha questão, assim, com a morte, com a boa morte. O amor mesmo. Obrigado. Boa noite. Caxiel, eu queria contar uma história um pouquinho antes, para poder chegar ao que eu quero realmente perguntar. Esse ano eu estava lendo um livro chamado Afropessimismo. E logo após a leitura desse livro, eu li o seu livro. E para mim foi muito interessante sair de uma determinada leitura e chegar na sua, principalmente no ensaio em que você fala sobre a ideia, né, de quando o sol não mais aqui aparecer. E de alguma maneira isso me fez ter uma viagem filosófica muito grande, eu adorei isso. E aí eu quero realmente te perguntar, de algum modo, se essa ideia de fim de mundo, ou de um processo em que nós deixemos de ter essa formatação antropológica deste corpo como ele está, se essas outras possibilidades, ou essa transmutação, seria uma reconciliação de nós como seres com o mundo. Se é uma reconciliação, se é voltarmos à ideia de entendermos que somos também água, somos fogo, somos terra, somos ar, e em algum momento, como você diz, né, que nós somos poeira das estrelas. Eu queria muito que você pensasse ou falasse sobre isso. Se você entende esse processo mesmo como uma reconciliação, e se você acredita na ideia de fim do mundo como transmutação mesmo. Obrigado. Obrigada. Qual é seu nome? Eu ia continuar fazendo outra pergunta já. Mas eu posso responder primeiro? você pergunta, que aí eu vou no raciocínio. Não, mas ela quer saber seu nome.
Júlio César. Júlio César, obrigada pela leitura. O meu livro é afropessimista, você acha? Afrofuturista? Tá. Porque muitas pessoas falam que é afropessimista. Muitas falam que não é. E eu gosto disso. Cara, você falou uma palavra muito importante, que é reconciliação. Acho que reconciliação dos assuntos que a gente mais procura clínica, inclusive, né? Os traumas que acontecem por não reconciliar, enfim, tudo isso. Sim, vamos assim, o sol realmente vai deixar de brilhar um dia. Não é pura filosofia isso, é uma questão astrofísica. Então, o nosso planeta, eu sei que isso gera até uma ansiedade. Eu já tive crises pensando nisso. O nosso planeta vai deixar de existir um dia, né? Não vai ser mais habitável, pelo menos por essa forma de vida. Então a gente tem esse dilema, né, de sair daqui mesmo. Isso é uma realidade, não é ficção científica. Mas essa ideia de fim de mundo, eu já falei muito sobre ela, né? Que a gente vem utilizando, eu e algumas outras autoras, como uma perspectiva filosófica para descrever a violência. Então, a própria escravidão foi um fim de mundo para muitas pessoas. Foi um apocalipse, se a gente for pensar de modo bíblico, para muitas pessoas. Hoje, o garimpo é um fim de mundo para muitas pessoas. Destruir templos religiosos são fins de mundo. Então, o fim de mundo é uma violência, né? E tem acontecido concomitantemente, ao mesmo tempo que a história está acontecendo. Então, eu acredito nesse fim de mundo, nessa perspectiva. Eu estudo, acredito e falo sobre isso. Mas eu tô no momento que eu tenho tentado sair um pouco dessa filosofia e tentado sair um pouco dessa ideia de fim de mundo e mesmo para bioquímica, para ecologia, porque eu acho que isso sensibiliza mais a gente. Da gente entender que, assim, a água vai acabar mesmo se a gente não mudar. Que as mudanças climáticas que estão acontecendo no Brasil atualmente são mudanças não ao acaso, mas que mudanças também orientadas pela nossa responsabilidade enquanto espécie. Nossa espécie é uma grande praga, assim, né, na planeta. Tem muita gente no sentido. E aí, como que a gente relaciona com isso? Manda matar todo mundo? São as origens que nós estamos criando para o problema que nós mesmos desenvolvemos. O problema não é a superlotação. O problema é como habitamos o planeta, né? Então, assim, vamos pensar, por exemplo, a globalização. Acho que a globalização, ela banalizou muitas coisas, inclusive o consumo com a carne. Talvez nossa espécie tinha uma relação com a carne muito mais ritualística, mais devagar do que hoje, onde a carne é super acessível. E aí tem essas sutilezas, assim. E trazer para a biologia, para a química, é muito importante para sensibilizar, para reconciliar. Porque toca em algo que é sobrevivência. Você pode conseguir imaginar sobrevivente no planeta sem a existência de pessoas indígenas. A nossa cognição consegue. Algumas cognições conseguem imaginar um planeta sem pessoas negras. Algumas cognições conseguem imaginar um planeta onde as mulheres continuam sendo profundamente menosprezadas, violentas. Mas a sua cognição não consegue perceber o planeta sem água. Então, e aí isso é um racismo
é ecológico, né? As coisas são muito complexas, porque, por exemplo, a nossa indústria farmacêutica, ela acompanha a exploração racial. Muitos dos nossos remédios que a gente toma, especialmente os hormônios, Viagra, anticoncepcional, todos foram feitos, isso há tempos atrás, né? Utilizaram de populações negras e latinas nos seus primeiros testes para o avanço farmacêutico. Então, a bolsa de valores, por exemplo, as ações que você compra no banco, elas acompanham os desastres naturais. E aí a gente é preciso sensibilizar nesse sentido, né? Bioquímico a todo instante. Mas uma sensibilização que não é só ecológica, no sentido a água vai acabar. Peraí, a água vai acabar por quê? Porque vocês estão poluindo vários rios. E desses rios estão pegando minério para transformar em celular. Um celular que eu tenho. Aí eu vou jogar esse celular fora, vai adiantar o problema? Não vai. Jogar todos os celulares fora vai adiantar o problema? Não vai, porque a gente também não tem lixo no planeta. Então, e tudo isso é clínico, né? A nossa dificuldade de pensar no lixo, nossa dificuldade de pensar no celular, a nossa dificuldade de compreender que esse celular tem filamentos de ouro de minério e esse minério está sendo feito contra populações indígenas. Então, é uma visão ecológica que a gente tem que ter, né? Oi, Castiel. Quero agradecer, assim, foi muito bom. Acho que abriu várias coisas que eu ainda vou entender depois, né? Geralmente no Margens eu me sinto assim. E aí eu fiquei com, assim, algumas perguntas também não totalmente formuladas e vou tentar escolher uma ou duas, assim. Eu trabalho com clínica de grupo também e faço uma pesquisa em cima disso sobre tecnologias afrodiaspóricas e afroreferenciadas para implementação na prática grupal. E aí eu fiquei curioso, assim, sobre quais tecnologias, acho que você foi falando um pouco, mas queria saber mais aprofundadamente, assim, sobre algumas das tecnologias que você usa na sua clínica. Então, por exemplo, vi que a maior parte das dinâmicas eram em círculos, né? Acho que queria saber, então, sobre como a circularidade aparece na sua clínica, tanto nesse formato, como nisso que você vai falando do tempo, das transmutações. E também, assim, acho que uma das minhas maiores dificuldades e angústias de percebendo que o grupo ele vai se tornando ele pode se tornando uma dependência para quem participa do grupo, né? E como esse espaço onde as pessoas conseguem sair um pouco do sofrimento de fora do grupo. E aí acho que eu quero também aprender com você um pouco sobre como lidar com essa dificuldade, assim. Qual é seu nome? Gabriel. Gabriel. Então, esse nome é muito importante para mim. Eu amo trabalhar com grupo. Trabalho desde o 2º ano da minha graduação. E o que eu entendo, o que eu percebo no grupo é que nós gostamos de viver em grupo. Né? Nós, enquanto Homo sapiens, e somos animal como qualquer outro, e gostamos de viver em bando. O círculo é super importante, porque é uma posição grupal onde a gente consegue se ver, né? E existe um centro, talvez, eu acho que essa sensação de centro, que é uma sensação de buraco mesmo. Eu acho que de modo arquetípico, para usar as autoras, o buraco é uma imagem muito bonita e muito profunda, porque você consegue... em um buraco vazio, você coloca qualquer coisa. Inclusive você mesma. Aí tem essas dinâmicas sempre de trabalhar o toque, sensibilizar as pessoas para uma tocarem nas outras e preparar as pessoas para o toque. Eu acho tão estranho, assim, porque nossos meios de transporte, né, a gente está sempre muito aglutinados, e ali existem vários crimes de molestar, né, de passar.
E também existe um momento que você, às vezes, só esbarra na pessoa sem querer, e você já pede tanta desculpa. A pessoa só fez assim. E não só dos transportes, na rua, enfim. Então, esse medo de tocar, eu tenho trabalhado em grupo. Especialmente nos meus grupos que tem muitas pessoas LGBTs, que são desde criança, né? Colocaram como essas pessoas, não toquem criança. Não toque ali, não sente onde ele sentou. Então, esse corpo pecaminoso, eu tento sensibilizar. Tem algo também nos grupos que é o movimento. O grupo tem que estar sempre em movimento, gerando energia. E realmente um trabalho de musculação mesmo, de ir para frente, ir para trás, andando. Tem muitas oficinas que eu dou que são em pé. E quando vai para ficar sentada, aí já são mais momentos introspectivos. Eu gosto de trabalhar na clínica grupal momentos de imprevisibilidade. Eu dou um comando e as pessoas precisam assumir uma outra posição. E aí vem a posição que o corpo já está acostumado a ter, e a gente analisa essa posição e tenta construir uma outra posição a partir do que está sendo construída. Isso com muita calma, com muita sutileza, com muita coragem, porque quando você percebe que o seu corpo ele está assim e consegue perceber que a sua posição está conectada com o seu pensamento traumático, aí isso pode ser muito forte. E aí o grupo todo tem o acordo de acolher essa pessoa, né? E o que eu tento sempre colocar, assim, desde o início, é que é um processo que as pessoas podem sair a qualquer momento. Podem desistir a qualquer momento. Na verdade, nem uso a palavra desistir. Mas pode optar por não fazer. Porque fazer um processo grupal obrigado é chato, né? Acho que não é sincero. Uma coisa é você tá ali e falar, caralho, tá muito difícil, mas eu vou continuar porque aquela pessoa precisa de mim. Se eu sair dessa roda, não vai ser legal, vai cortar o fluxo do movimento. Então é isso. E tem outra coisa, uma técnica que se chama somagrama. Não sei se você conhece, que é do Kellerman. Estudo tem um tempão, é muito importante para mim essa técnica, que é você desenhar a silhueta do seu corpo. Tem um livro chamado Anatomia Emocional, acho que é o Corporificando a Experiência. Livro muito bom. E nesse livro ele apresenta a técnica somagrama, que é uma técnica. Ele acompanha os pacientes desenhando o seu próprio corpo durante vários tempos. E é muito legal, porque quando eu trago essa técnica para as oficinas, geralmente as pessoas desenham a silhueta de uma outra forma. Não é com 2 pés, 2 braços, mas o corpo é fluido, assim. Um círculo, uma coisa meio amoeba. E eu guardo tudo. Tem tudo lá em casa. E é bem bonito, assim. Então, recomendo, inclusive. Obrigada. Vou aproveitar, então. Cristiel, achei muito bonito o jeito que você coloca a clínica, né? E você disse que dessa questão do nosso tempo, né? Dos adoecimentos terem essa causa do tempo. Como é que você trabalha o tempo na clínica? Conta um pouco pra gente. Eu tento não fazer o corte lacaniano. Essa é a grande questão para mim. Eu acho que eu trabalho o tempo dando tempo. As pessoas, porque até mesmo para mim é difícil. E isso de modo prático é assim. Às vezes a pessoa fala uma coisa, consegue chegar numa análise bem importante, assim,
consciente, para trazer à tona, para trazer na frente o que está acontecendo. Mas aquele dia não é o suficiente. Tem que ficar mais um tempo voltando aquilo. Aí volta na sessão seguinte, querendo falar de uma outra coisa. Aí tem que... Não, querido, a gente vai voltar naquilo que a gente precisa dizer. Porque a clínica, ela não termina, né? Quando você fala, beijo, tchau, a gente se vê semana que vem, ou desliga a câmera. Pelo contrário, eu acredito que muitas vezes a clínica começa quando você dá tchau à sua psicóloga ou à sua terapeuta. Porque aí é o momento que você vai entender como que você vai se relacionar com a análise que agora você tem como repertório. Como que você vai levar esse repertório para o mundo em um nível de responsabilidade? Assim, hoje eu sei que eu faço tal coisa, eu tenho tal padrão, eu tenho tal necessidade, e eu faço isso de modo, vamos colocar, consciente. E o desafio é esse, ter tempo para entender, a partir dessa análise que você chegou, esse patamar, essa elaboração, a partir dessa elaboração, como que o seu corpo tem se relacionado na vida cotidiana, e para isso a gente precisa de tempo. Além das questões assim, que nós já lidamos, de alongar o tempo da sessão, ficar mais um tempo, né, vivendo o que tem que viver ali, elaborando, eu acho que é também dizer sobre o tempo para as pessoas que estamos atendendo, que estamos analisando. Dizer abertamente sobre o tempo clínico para essas pessoas, para deixar de modo explícito que a clínica é uma sensação temporal. Você entra, você não sabe o que está acontecendo, às vezes a sessão passa em 5 minutos, mas durou muito tempo, então a clínica, ela distorce o tempo. O encontro clínico distorce completamente o tempo. Às vezes você fica falando, parece que o tempo não está passando, porque é muito difícil você lidar com aquela memória. Além também dos... aquela palavrinha psicanalítica também, que eu esqueci. Ato falho. Que são também práticas temporais. E não sei na sua, mas tem sempre uma sensação de temporal, assim. As pessoas falam de tempo nesses atos falhos. Eu pergunto algo e diz de um tempo, diz da adolescência, e é tempo. Responde como se estivesse na adolescência, responde como se fosse criança, responde a partir de uma memória de 5 anos atrás. Então, peraí, que tempo é esse? Não é um tempo cronológico, né? E acho que a clínica é uma tecnologia muito importante do nosso mundo moderno, que possibilita a gente encontrar com esse tempo singular, que não é o tempo das horas. Claro que a gente se relaciona, né? Sessão de 1 hora, sessão de 40 minutos. Mas a clínica tem esse poder de você experimentar um outro tempo. Eu acho que por isso que cura. Por isso que acalma. Porque é chato, né? Viver no tempo do Instagram, né, gente? Tudo termina em 24 horas. Tudo termina em um post. É muito chato esse tempo, eu acho. O tempo do Uber é super chato. Eu vou pegar essa deixa que a Laura deu, Caxiel. Queria saber se eu posso fazer uma pergunta singular, clínica. Você falou 2 vezes de sonhos seus que derivaram em trabalhos. Eu queria saber como é que você escuta os sonhos. Vou responder. Tá, qual sonho eu vou trazer, gente? Meu Deus. Essa pergunta me leva pra muita coisa, gente. É muito profundo, assim. Não sei responder. Não, é muito difícil.
Porque assim, eu acho que quando a gente fala sonho, a gente fala inconsciente, né? Porque quando você sonha, o seu consciente está trabalhando, sua mente está liberta, você está vivendo as coisas de um modo que você não tem dificuldade de ver quando está acordada. Mas eu acho que é um pouco de mentira isso. Eu acho que nossa vida é muito mais inconsciente do que consciente. Nossas atitudes, o que nós chamamos de inconsciente, pulsa mais do que o consciente. Eu tenho sentido isso. Nossas ações são muito mais inconscientes do que conscientes. Não no sentido de não termos responsabilidade perante nossas ações, mas dizendo que nossas ações são mais isso que a gente chama de profundo, que a gente não consegue tocar, mas que nos constitui, que a gente vai nomear às vezes de alma, de subjetividade, de inconsciente coletivo, é o que nos move a todo instante. Mesmo que a gente tenta fugir, a gente tenta construir barreiras, a gente tenta falar de uma outra forma, mas o nosso corpo vai dizer da forma que deve dizer, seja hoje, seja amanhã, seja agora. Então, o sonho não vou falar do sonho porque vai trazer uma coisa muito pessoal da minha clínica com a minha terapeuta. Eu acho que não precisa disso aqui. Mas o sonho na minha vida é algo profundamente importante e que, se tem alguma coisa que eu possa dizer que não vai me comprometer muito, são as pinturas. As minhas pinturas retratam paisagens e casas que estão sempre embaralhadas. Você não sabe onde começa uma, termina a outra. E assim são os meus sonhos. Eu sonho muito com isso. Com casas que eu vou entrando e vou saindo em outra e entra. E eu sonho também muito com paisagens que vão se misturando. Tipo, essa sala com o mar passando aqui. Aí eu acho que isso tem a ver com a minha própria vida, né? Minha noção de geografia, noção de espaço, noção de tempo. Isso vai se demonstrando também no sonho. Mas não só no sonho. Acho que é isso. Vou pegar de novo. Castiel, você colocou a Octavia Butler aqui pra gente, né? Queria saber se você usa as suas referências literárias, né, para pensar a clínica, assim. Você pensa, Octavia Butler te ajuda com a clínica? Como é que você vai fazendo esse uso? Você falou de referências literárias, eu vou falar de algo que é literal na minha vida. E do sonho. Tem 15 anos que minha mãe desapareceu. E a gente lida com essa sensação. E aí teve um dia que eu comecei a sonhar com ela. Foram 3 sonhos que ela vinha e falava sobre isso. Eu acho que é isso. A gente lida com os fatos da vida de modos muito literais. E chega um momento que a gente precisa sonhar com essa realidade de modo fantasiosa. Pra descansar mesmo a cabeça, sabe? E o sonho não é apenas uma pegadinha, sabe? Assim, eu sonhei que eu tava ficando com o professor, não sei o que, tá querendo falar sobre... Eu acho que às vezes é isso. Acho que às vezes tá explícito o que você quer. De modo muito explícito. E o sonho também é muito divertido. E eu acho que é difícil a gente entender que a diversão é literal. Que o que tá acontecendo ali é literal. É o que você está vivendo. O que você está sonhando está acontecendo de um modo literal. Você está realmente reencontrando a sua mãe no sonho.
você está realmente beijando o seu professor, você está realmente... O sonho constitui a sua existência, não é apenas uma imagem, é a sua própria vida sendo constituída ali, no seu repertório. E isso deve ser levado em conta. A Octavia Butler, ela tem essa perspectiva muito importante, é uma autora que nos convida a imaginar, né? Então, toda a obra dela é sobre imaginação. E uma imaginação negra também, né? Porque os personagens são... a cena acontece no futuro apocalíptico e são futuros onde existem pessoas negras. E a história é sempre contada a partir de uma perspectiva de uma pessoa negra que sobreviveu ao apocalipse. E tem uma frase, acho que a Denise Ferreira da Silva, não sei se a frase dela especificamente, mas ela me ensina muito sobre isso, que a imaginação liberta a intuição e a intuição liberta a imaginação. E a gente intui sobre a vida a todo instante, né? Acabei de intuir que eu preciso tomar água. Eu intuí que... cara, eu tô sozinha, eu tô na rua sozinha, passou um homem. Eu intuí que ele vai me roubar, eu intuí que ele vai me assassinar, eu intuí que ele vai me estuprar. A intuição não é algo límpido, é algo tão constituído quanto um pensamento, enquanto uma emoção e como um gesto. A intuição também é colonial, você intui sobre a vida de modo violento e também de vários outros modos. E aí a Octavia, ela me ajuda a pensar, assim, sobre a imaginação mesmo e a clínica. Para mim é um processo profundamente imaginativo. As pessoas que eu trabalho junto, para mim é muito importante dizer e trabalhar com elas que outras possibilidades de se imaginar na sociedade. E a imagem é muito difícil, né? Você se imaginar em determinados locais de modo literal mesmo. De um modo que não seja heróico e nem subalterno e muito menos fantasioso, mas uma imaginação de acordo com as possibilidades que a sua própria vida te oferece, né? Então, assim, de modo literal, eu quero ir no shopping, eu quero assistir A Pequena Sereia. Isso é um processo de imaginação. Como que eu vou chegar lá? Eu vou pegar um carro, vou pegar um Uber, vou pegar um ônibus. Mas eu tenho um trauma porque eu fui assaltada dentro do ônibus. Então, como que eu vou imaginar um caminho para chegar no cinema e assistir Pequena Sereia? Isso é imaginação, isso é clínica. Criar outras rotas na cidade para conseguir realizar o seu desejo, que é assistir A Pequena Sereia. E como que você vai voltar? Então, a clínica é isso, né, também. Oi, boa noite. Eu me chamo Rodrigo e eu fiquei muito... queria agradecer a fala, né? Muito bom de escutar. E eu fiquei muito fascinado, assim, vendo suas pinturas, seus desenhos, essa noção de espaço que você discute, né, na sua prática clínica e também pratica isso. Essa imagem da casa, a planta baixa. Então, eu queria te escutar falar um pouco mais sobre o quarto de cura, né? Eu acho que foi algo que você mencionou, apresentou e que talvez eu gostaria de escutar um pouco mais. Obrigada. Rodrigo é meu amigo. O quarto de cura. Como que surge o quarto de cura? Eu entrei numa disciplina, que eu não posso falar o nome, na minha graduação. E o professor falava que não existia cura. E foi justamente no momento que eu estava pesquisando sobre bezendeiras lá no morro. Então, eu ia para a faculdade, as pessoas falavam que não existia cura e essas mulheres falavam cura. E eu comecei a entender o que era cura para essas mulheres. A cura,
e a cura que elas dizem, né, é um processo e não uma cura cristã, que você vai morrer e vai chegar num céu, num lugar que não vai ter mais sofrimento. A cura não é a ausência de sofrimento para essas mulheres. Pelo contrário, é a sua posição frente ao sofrimento. Então, a cura é um processo ao longo de toda a vida. E como existe essa longa tradição medicinal e filosófica e psicanalítica e tal, que dificulta a gente falar de cura, eu falei, cara, eu preciso construir um lugar onde eu vou poder falar sobre cura a partir dessa perspectiva, ou pelo menos abrir a conversa sobre outras possibilidades de compreensão da palavra e do que é esse momento de cura. Então, eu criei uma obra instalativa, que é uma instalação. Isso é uma instalação. Ela acontece, já aconteceu em alguns museus, em algumas exposições coletivas no Brasil, já aconteceu também fora. E também teve um momento que eu fui dentro da casa do meu mestre de Congo, Renato Santos, e pedi para que eu construir um trabalho artístico dentro da casa dele. Tinha um quarto, e aí eu ocupei esse quarto e transformei ele num quarto de cura, que é a obra Quarto de Cura. E foi bem foda, porque nessa obra eu me proponho a escutar as pessoas e conversar especialmente sobre trauma racial e tal. Mas hoje tá em outras perspectivas, porque em cada local eu vou tentando trazer a cultura daquele local e a gente conversar sobre como que aquelas pessoas compreendem a cura. E aí tem esse caráter psicanalítico, clínico acontecendo ali, porque não só eu que ouço, várias pessoas chegam e conversam entre si, tem processos grupais, mas também um caráter religioso, né? Porque eu trago todas as ferramentas de plantas, de carvão, eu faço um estudo dos medicamentos mais tradicionais das benzendeiras, como guento, xarope, chá, pomadas, e aí eu tento entender. O algodão serve para acalmar o espírito, como elas dizem, né? E limpeza. Então eu tento trazer essa postura filosófica do algodão e trabalhar ela numa perspectiva clínica ocidental para resolver alguns problemas dos nossos traumas raciais. Então, se o algodão ele diz sobre trauma, sobre calma, como você tem se relacionado com o trauma e com a calma? E sempre a planta presente, a gente trabalhando filosoficamente a planta, mas sentindo a materialidade da planta. O quarto de cura é isso, e aí acaba que vira uma encruzilhada, né? Porque as pessoas acham que é um terreiro de macumba, acham que é um centro de umbanda, acham que é clínica também, e dificilmente acham que é arte, dentro mesmo dos espaços artísticos. Eu acho que essa que é a potência do trabalho, né? De arte, assim. E atualmente eu tenho feito o quarto, tô me preparando para abrir o quarto de cura lá em Vitória novamente. Espero vocês ano que vem lá para encontrar novamente comigo. Vai ser bem legal assim esse quarto, bem legal mesmo. Castiel, eu gostei muito quando você falou sobre estar em paz com a ideia de ser alienígena, de ser estrangeiro e ao mesmo tempo ser tá dentro da categoria dessa encruzilhada. Porque uma das questões para nós dentro do aquilombamento é exatamente esse lugar de pertencimento, mas também esse lugar de passagem. Esse lugar de não pertencimento no sentido de um não lugar mesmo, de um lugar alheio a, né? E
principalmente quando... Porque isso dialoga muito quando você falou do nós somos diferentes e vamos olhar para essa diferença, para essa distância que nos... que é entre nós e tentar compor. Porque uma das grandes dificuldades, assim, que nos trabalhos clínicos que a gente vai percebendo é de como a diferença vai sendo colocada num lugar de acirramento, no sentido de briga, eu ia falar, conflito, conflito, acho que isso é parte da vida, mas no sentido de rompimentos por isso. Não, por ter essa distância, que é uma distância necessária até para composição. Não sei se... Você tá falando no sentido racial também? Também no sentido racial. Sentido interracial. Também no sentido interracial também, né? Mas acho que como esse lugar da diferença mesmo que você foi colocando, acho que essa é a ideia mesmo da diferença, de poder estar alheio a... tem uma distância. Sim. Que acho que é a coisa que você falou muito na última... Nunca esqueci, né? Na última conversa que a gente teve, da negrura. Pensando ainda na linguagem do amor que você falou, não, é amar a negrura. Sim. Cara, isso é muito difícil, tá? Muito... Mas é o nosso desafio, né? Enquanto sociedade. A raça existe há muito tempo. Antecede até mesmo o século XV. A ideia... uma ideia de raça. Mas existe... agrupar seres humanos em raça não é novo. Talvez o que seja novo é a nossa formulação de raça, né? Porque a raça em outro momento estava relacionada também à linhagem, à família, a outras coisas. E a Europa, ela desenvolveu uma prerrogativa racial para sair do fundo do poço. Essa que é a questão, né? Tava todo mundo passando por muitas dificuldades, crises de saneamento, crises da medicina, várias crises deles, crises dos próprios processos de colonização dentro do norte, né, do hemisfério norte, porque ali também houve entre eles aconteceram violências e processos de colonização contra as religiões e espiritualidades não poligâmicas, né? Vários deuses politeístas. E, bem, tem isso. Então, acho que isso é importante a gente ter em mente que há 7 séculos atrás, a diferença estética e cultural, ela acontecia em outra dinâmica. Não que não existia violência, não que não existia desigualdade e não que não existia maldade, mas as negociações entre pessoas de pele branca, pessoas de pele negra, pessoas de origens diferentes eram feitas a partir de outros objetivos que não os nossos. É um pouco de anacronismo também, né? Nossa sociedade exige um anacronismo, às vezes, para conseguir avançar. Mas eu acho que eu acho que é por aí, assim. O Brasil, a gente tem esse desafio da relação interracial, porque existiu o dado que é a mestiçagem e o embranquecimento, né? Então, a gente somos conduzidas em relações interracial a partir da brancura, estabelecer uma relação racial para almejando-se uma brancura e não um negrume. E a tentativa que pode ser feita, né, tentar conviver na diferença sem o objetivo de desaparecer. Porque a brancura é o desaparecimento, né? Você fica tão branco que você desaparece frente ao olho
da pessoa. Você vira luz, essa luz essa luz esquizofrênica também. Aí como que a gente vai fazer isso para não desaparecer na relação? Não sei. Acho que tem que ter muita lealdade, confiança e amor mesmo, né? Porque é conviver com trauma entre uma e outra. Mas eu acho que o que a gente tá fazendo aqui é isso. Tentar compor uma coisa que não é a diferença, que não a violência, né? Acho que é isso. Bom, estamos chegando no final. Queria agradecer muito a Castiel, foi incrível hoje. Acho que estamos todos aqui recuperando fôlego. E convidar todo mundo para o próximo encontro que a gente vai ter aqui, vai ser dia 26 de outubro, às 19h30, com Tati Nascimento. Aguardamos todos. Obrigada à equipe do SESC, obrigada à equipe de Libras, obrigada a todos que vieram aqui hoje. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais.